Olá, que a graça e a paz de Cristo esteja com cada um. Sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal Profecias Atuais, o canal que estuda as profecias relevantes para o nosso tempo. Se você ainda não é inscrito, se você é a sua primeira vez aqui no canal, vai lá, se inscreve e também acione o sininho para que você possa receber as notificações toda vez que tiver vídeo novo aqui no canal. Também, se você concordar com o conteúdo desse material, compartilhe, curta, comente para que isso possa nos ajudar a divulgar mais esses vídeos. Isso ajuda bastante na divulgação desses estudos. Também nos siga lá no Facebook, facebook.com/profecias atuais. Lá nós disponibilizamos outros materiais para que você possa aprofundar cada vez mais no estudo das profecias. Hoje nós vamos terminar o capítulo 17, um capítulo muito importante para a nossa compreensão dos últimos dias. Nós vamos fazer um próximo vídeo a respeito do cenário político, de como vai estar esse planeta antes da volta de Jesus. E é muito importante que você entenda o capítulo 17, porque ele vai nos ajudar no próximo estudo. Então, acione o sininho para que você possa receber as notificações. Quando tiver esse novo estudo, você não pode perder. Hoje nós vamos terminar a segunda parte. Nós dividimos o capítulo 17 em duas partes. A primeira parte nós aprendemos quem é a grande meretriz. E hoje nós vamos descobrir quem é a besta que está levando a grande meretriz. E principalmente o oitavo rei. Quem é o oitavo rei? Um assunto que ficou muito em evidência nos últimos anos. Surgiram várias teorias a respeito do oitavo rei. Hoje nós vamos entender à luz da interpretação historicista das profecias. Então, se você puder, feche seus olhos ou fique em atitude de oração. Nós vamos falar mais uma vez com Deus, pedindo a sua orientação nesse estudo. Pai bendito, nós te louvamos mais uma vez pela oportunidade que o Senhor nos dá de estudar as tuas profecias. Te agradecemos porque o Senhor tem nos ajudado até aqui. E pedimos mais uma vez a presença do Espírito Santo para que nós possamos estar interpretando da maneira correta a Tua Palavra. Esteja com aqueles também que estão passando por problemas de saúde ou por alguma dificuldade, mas mesmo assim tenham desejo no coração de querer aprender mais da Tua Palavra. Nós te pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como nós vimos no vídeo anterior, fazer uma recapitulação rapidinho, a mulher que está sentada em cima da besta simboliza a Babilônia espiritual, que é o sistema religioso apostatado do tempo do fim. E não é uma única denominação, são várias denominações que compõem esse sistema religioso cristão apostatado. Por isso que fala que ela é a mãe de todas as meretrizes, essa grande meretriz. Então são várias denominações que mantêm as doutrinas erradas de Roma papal. Nós vimos lá em Apocalipse 17 que a mulher que está sentada em cima da besta, no verso 18, fala que é a grande cidade que domina sobre os reis da terra. Então, ela é a capital, desse sistema religioso apostatado, dessa Babilônia espiritual, que é Roma papal, mas ela também compõe o Império Babilônico espiritual, que é esse sistema cristão apostatado no tempo do fim. E hoje nós vamos descobrir quem é a besta. Bom, animal em profecia, a palavra therium, nós já vimos aqui algumas vezes, ela significa fera, animal selvagem. E toda vez que aparece essa expressão, ela simboliza reinos políticos. Isso nós podemos ver lá em Daniel capítulo 7, quando Daniel tem a visão dos 4 animais que saem do mar grande. E quando o anjo vai dar a interpretação para ele, ele fala o seguinte, no verso 17. Estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. Aí você pode pensar, Fernando, mas aqui está falando que são reis, não reinos. Sim, mas é uma maneira de dizer a respeito desses reinos. Mesmo porque depois nós vimos, tanto no capítulo 8 quanto em outros capítulos, que esses daqui são os 4 impérios mundiais. Babilônia, Medopérsia, Grécia e Roma. E nós sabemos que esses impérios não tiveram um único rei, mesmo porque o período que eles dominaram foram muito grandes e nenhuma pessoa sobreviveria a tanto tempo como o rei. Tanto é que no verso 23 fala que então ele disse, o 4º animal será um 4º reino da terra, o qual será diferente de todos os reinos anteriores. Então primeiro ele fala que são 4 reis, depois ele fala que são 4 reinos. Então animal em profecia simboliza reino
político. A única vez que um animal não simboliza somente reino político é a besta que sobe do mar de Apocalipse 13, que ele é um reino político e religioso. Como nós sabemos disso? Por quê? Porque lá em Apocalipse 13 fala que essa besta que sobe do mar, ela profere blasfêmias. E blasfêmia é a atitude de querer se colocar no lugar de Deus. Então nós descobrimos que esse animal, a besta do mar, é um poder político e religioso. Agora, em todos os outros textos, Daniel 7, Daniel 8, Apocalipse 11, que a besta que sobe do abismo, Apocalipse 13, que a besta que sobe do mar, são poderes políticos, reinos políticos. Então, aqui simboliza que a besta que está carregando a mulher são os poderes políticos da terra que estão sustentando esse poder religioso apostatado. Tanto é que lá em Apocalipse 17, nós vemos que a grande meretriz se prostituiu com os reis da terra, lá no verso 2. Então, esse poder religioso apostatado está mancomunado com os poderes políticos. Os poderes políticos sustentam esse poder religioso apostatado. E aí, no verso 8, a partir do verso 8, o anjo vai começar a explicar quem que é, com mais detalhes, este reino político. Ele fala: a besta que viste era e não é, e está para emergir do abismo e caminha para a destruição. Então aqui é uma charada, que já já nós vamos matar essa charada. E ele fala, no verso 9, aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nas quais a mulher está sentada. São também 7 reis. E por causa desse verso que começou a surgir a teoria dos 7 papas. Por quê? Algumas traduções falam que essas 7 cabeças são 7 colinas. E automaticamente as pessoas se remetem a Roma, porque a cidade de Roma está sob 7 colinas. Inclusive tem até moedas antigas que foram cunhadas com esse simbolismo, a cidade que está sobre as 7 colinas. E aí seria esses 7 reis, os 7 papas. E eu começaria a contar esses 7 papas a partir de onde? A partir do Concílio de Latrão, em 1929, quando teve o retorno. Benito Mussolini, o ditador italiano, devolve o Vaticano para Roma, devolve poderes políticos para Roma, e aí Roma começa a ter os seus papas, e contando de lá até os dias de hoje, nós já estaríamos no 8º Papa, que seria o Papa Francisco. Tenho dificuldade de entender essa interpretação dessa maneira. Por quê? Porque não me diz em nenhum momento que João foi levado para o futuro neste ponto. Não tem nenhum texto que me fala que João está vendo essa besta escarlata com 7 cabeças a partir de 1978, que é quando começou o pontificado de João Paulo II, que seria o 6º Papa nesta contagem. Não tem nada no texto que me fala isso. O que me fala é o seguinte, no verso 10, dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou, e quando chegar tem de durar pouco. E se um existe onde? No tempo de João. Então tem que pegar do tempo de João quem que é o rei que existe para começar a contar. Então João não foi transportado no tempo em visão, ele teve uma visão no tempo dele sobre o futuro. Mas João não está aqui a partir de 1978. Não sei se vocês conseguiram me entender. E aí eu preciso entender também o que é monte em profecia. Toda vez que aparece essa palavra monte, que não é colina, que no original é montanha, monte simboliza um reino também. Nós temos lá em Jeremias capítulo 51, no verso 25, o capítulo inteiro de Jeremias 51 é dedicado à Babilônia, a queda da Babilônia. E no verso 25, Deus fala assim, eis que sou contra ti, ó monte que destrói, diz o Senhor, que destrói toda a terra. Então, o próprio Senhor chama Babilônia de monte, então monte simboliza um reino. Daniel capítulo 2 também, quando ele vai interpretar o sonho de Nabucodonosor, Nabucodonosor tem um sonho de uma estátua, essa estátua tem tipos diferentes de metal, e depois ele vê que uma pedra é cortada sem auxílio de mãos, bate no pé da estátua, destrói toda a estátua. E essa pedra se transforma num grande monte. E aí Daniel diz assim, no verso 44, no capítulo 2,
Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Então, o monte que a pedra se tornou é um reino. Então, monte em profecia simboliza reino, reino. Então, esses 7 montes, essas 7 cabeças não são 7 reis, não são 7 papas, são 7 reinos. E aí quando eu pego esse texto que um existe, 5 caíram, um ainda está por vir, mas demorará pouco tempo, eu tenho que entender à luz da profecia que já me foi explicada quem são esses 7 reinos. Qual que é o reino que existe no tempo de João? Roma pagã. 5 já caíram. Quais são os reinos que existiram antes de Roma pagã, que nós já aprendemos em profecia? Grécia, Medo-Pérsia, Babilônia. E antes desses reinos existiu a Síria e o Egito. Os 5 impérios mundiais que já caíram. E qual seria o próximo reino que viria depois de Roma pagã? Roma papal. Tanto é que aqui ele fala assim, que dos quais 5 caíram, um existe, tempo de João, o outro ainda não chegou, que é a Roma papal, e quando chegar tem que durar pouco. E esse pouco aqui também tem uma tradução complicada. Esse pouco não é pouco tempo de quantidade mínima, mas essa palavra pouco significa mais um período determinado. Por quê? Essa palavra não é, em grego original, não é micron, é oligon. O micron significa pequeno, tanto é que nós usamos essa palavra hoje até hoje para simbolizar coisas pequenas, o micro. O oligon, ele sempre é relacionado ao cronos, e cronos é a expressão de tempo que pode ser contada. Tanto é que nós utilizamos a expressão cronômetro até hoje para contar o tempo, para medir o tempo. Então, oligon seria uma melhor tradução, o tempo determinado. Então, ele vai durar um tempo determinado. Esse tempo determinado é aquele mesmo tempo determinado que é dito lá em Daniel, no capítulo 8, no capítulo 11, falando do período de Roma papal. Por quê? De todos esses impérios, o único império que tem um tempo determinado por Deus para o seu reino, para a sua supremacia, é Roma papal. Ele tem hora para começar e hora para terminar. Ele começa em 538, termina em 1798, cumprindo o período de 1260 dias, ou 3 anos e meio, ou 42 meses, que nós já vimos aqui na profecia. Então, essa sequência de impérios nós já estamos vendo já há algum tempo. Em Apocalipse 17, ele não vai mudar essa sequência cronológica e não vai mudar essa linha de interpretação. Ele vai falar, João, um existe no seu tempo. Qual que existe no seu tempo? Roma pagã. 5 já caíram, que é a Grécia, Medo-Pérsia, Babilônia, Assíria e Egito. Um ainda vai vir e tem um tempo determinado para durar, que é Roma pagã. E aí vem o 8º rei, que ele fala no verso 11. E a besta que era e não é, também é ele, o 8º rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então o 8º rei seria o último reino que teria domínio mundial. E que por que ele seria o último? Porque ele caminha para a destruição. Então olha só que coisa interessante. O último reino antes da volta de Jesus. Depois de Roma papal, o único reino que mandou no mundo são os Estados Unidos da América. E essa interpretação casa com Apocalipse 13 que nós estudamos, porque lá em Apocalipse 13 nós vimos que a besta da terra simboliza os Estados Unidos da América e é ela que vai dar poder para Roma papal, ela que vai dar um decreto para que Roma papal seja adorada. Então o 8º rei seria o Império Norte-Americano. Não vai ter nenhum outro império depois dos Estados Unidos. Aí algumas pessoas podem pensar, Fernando, mas tem a China, sim, tem a China. Mas se vocês prestarem atenção, essa besta tem algumas características interessantes. Todas elas sustentaram poderes religiosos que apostataram o povo de Deus. O Egito teve um sistema religioso que desviou o povo de Deus, tanto é que o povo de Deus foi tão corrompido pelo Egito que quando eles saíram do Egito,
liderados por Moisés, e eles estavam lá no deserto, uma das primeiras coisas que eles fizeram quando Moisés demorou para chegar do monte, voltar do monte, foi construir um bezerro de ouro, que era uma divindade egípcia. Se você for ver a Síria também influenciou muito, principalmente o Reino do Norte. O Reino do Norte foi o reino que depois surgiu com a capital Samaria, que era uma capital idólatra. Babilônia influenciou e desviou o povo de Deus. Os medo-persas também. A Grécia helenizou o povo de Deus, influenciou muito algumas doutrinas do povo de Deus. E Roma pagã também influenciou bastante, Roma papal também. Então, todos esses impérios sempre estiveram carregando um sistema religioso falso, um sistema religioso apostatado, que é o que essa besta está fazendo aqui. Por isso que fala que a besta era, não é, mas há de vir, né? A besta que viste era, não é, está para emergir do abismo. Quer dizer, ela já foi muito poderosa, hoje ela não é, mas ela ainda vai se tornar poderosa. Porque no tempo de João, Roma pagã ainda não tinha se misturado com o cristianismo. João está no ano 100 depois de Cristo. Isso vai acontecer no quarto século, depois do ano 300. Com a união entre igreja e Estado, que começa com Constantino e termina com Teodósio, em 380 depois de Cristo. E ela ainda vai surgir do abismo, que significa que vai ter uma união entre igreja e Estado de novo. O oitavo rei vai carregar, como a besta fez, essa mulher, esse poder religioso apostatado, e aí sim vai caminhar para destruição. E a besta, o oitavo rei, fala que ele provém do 7. Né? Ele não é do 7, mas ele provém do 7. O que significa? Ele não faz parte daqueles reinos do velho mundo, mas ele provém porque ele vem com a mesma característica. Né? Essa palavra ek, vem dos, provém do, é como seria from em inglês. Né? Ele vem de lá, de onde você é? I'm from Brasil, eu vim do Brasil, então trago as características do Brasil. Então esse oitavo rei traz características desses reinos. Quais são as características? De carregar esse sistema religioso falso e também de perseguir o povo de Deus. No final dos tempos, nós vimos lá em Apocalipse 13, que essa besta da terra vai dar um decreto e quem não adorar a besta serão perseguidos, inclusive com pena de morte. A China não se encaixa nesses padrões. Por mais que a China, com o seu regime socialista, tenha perseguido muitos cristãos, mas em nenhum momento ela adotou uma postura religiosa. Pelo contrário, tem uma doutrina de Estado ateísta. Então não tem como acreditar que o oitavo rei seria a China. Tem um vídeo do Rodrigo Silva, o doutor Rodrigo Silva, falando por que ele não acredita que a China vai superar os Estados Unidos. Depois, se você procura aí, talvez nós deixamos aí, conversar com o Regis, deixa no link da descrição esse vídeo que o Dr. Rodrigo Silva fala por que a China não vai se tornar uma grande potência mundial. A última grande potência mundial é os Estados Unidos. Então o oitavo rei não é o Papa. Não tem nenhum texto bíblico que me comprove que João está tendo essa visão no futuro. Ele está tendo uma visão do futuro no tempo dele. E aí nós entendemos quem que são esses poderes políticos. São os poderes políticos que carregam esse sistema religioso até o tempo do fim, culminando no oitavo rei. E aí ele fala aqui, os 10 chifres, verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reino, mas recebem autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, esses 10 reis são aqueles que ainda não receberam reino. Por quê? Porque no tempo de João, Roma ainda está de pé. Esses 10 reis só vão surgir depois que Roma se desfalece com as invasões bárbaras. Nós já vimos tudo isso lá em Daniel capítulo 7. No verso 13 fala que tem esses um só pensamento e oferecem à besta o poder e autoridade que possuem. Pelejarão eles contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão também os chamados eleitos e fiéis que se acham com ele. Então vai ter essa última batalha, vai ter uma última união entre igreja e Estado que vão perseguir
aqueles que são os fiéis ao Cordeiro, mas o Cordeiro e os seus fiéis vão vencer essa união entre igreja e Estado da religião apostatada. Que você possa aprender mais sobre esse assunto. Qualquer dúvida você pode nos procurar, pode nos perguntar sobre esse assunto. E muito importante, se inscreva no canal, acione o sininho, porque o próximo vídeo nós vamos estudar como estará o cenário político no tempo do fim. Isso é muito importante para os nossos dias, baseado na linha profética que nós estamos estudando. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com cada um. Deus abençoe e até o próximo estudo, se assim o Senhor permitir.